cara? E o estoque é o ouro do restaurante, né, cara? Ele é o patrimônio, é o ativo de um restaurante. Se a gente não cuidar bem, não der atenção a esse patrimônio, a probabilidade da gente que não dá certo e quebrar é muito grande, né, cara? Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com. Faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo. Seja meu aluno do portal Donos de Restaurantes. Estamos de volta aqui então com o nosso podcast. Muita gente tem me cobrado: Marani, quando é que voltam os novos episódios do Donos de Restaurantes Cast? Então chegou a hora, chegamos ao episódio de número 70 e pela segunda vez aqui no nosso podcast tá aqui o meu convidado Jonas Romero. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Marani, beleza, cara? Que prazer estar aqui com você no segundo podcast que a gente tá gravando. Episódio 70, né, cara? Quanto conteúdo você tá levando pra galera. Que fantástico, cara. Importantíssimo esse apoio. Nossos parceiros aí, donos de restaurantes, precisam muito dessas informações. E o podcast, como eu te falei anteriormente, tem um alcance muito legal. A galera consegue ouvir, consegue aprender enquanto tá fazendo outra coisa, enquanto tá num percurso de um caminho para o outro, indo para o mercado, fazendo alguma coisa. Então, é fantástico, cara. Dono de restaurante tá sempre ocupado, né, Jonas? E aí o cara fala: Marani, no caminho do Ceasa eu coloco aqui o podcast, Marani, quando eu tô no chuveiro eu coloco ali no banheiro e vou escutando, e isso vai me ajudando muito no dia a dia. Então é por isso que a gente tá aqui hoje e você tá com a responsa do episódio de número 70. 70 é um número emblemático e hoje a gente vai falar de estoque, controle de estoque, gestão do estoque, um assunto tão importante e tão deixado de lado pelo dono de restaurante, né? E o que é esse tal de gestão de estoque aí para você, Jonas? Cara, estoque é aquilo que a gente estava falando antes. O pessoal acaba sendo negligente com o estoque, né, cara? E o estoque é o ouro do restaurante, né, cara? Ele é o patrimônio, é o ativo de um restaurante. Se a gente não cuidar bem, não der atenção a esse patrimônio, a probabilidade da gente que não dá certo e quebrar é muito grande, né, cara? É muito grande. O estoque, Jonas, quando a gente fala em estoque, existe um conceito, existe um estudo muito aprofundado, já desenvolvido, principalmente para ser usado em empresas de logística. Quando a gente fala de logística, e para o dono de restaurante que está aí do outro lado, para ficar bem facinho aí, ó, o Mercado Livre é um marketplace onde você encontra várias empresas de logística. A Amazon, a Americanas e tantos outros marketplaces aí. Quando você faz uma compra, você está movimentando um estoque. Mas no restaurante não é diferente. A gente tem um mundo de insumos, né? Não sei aí o que você tem do outro lado, se é uma hamburgueria, se é uma pizzaria, se é uma esfirraria, eu não sei o que você tem aí, mas eu tenho certeza absoluta que você tem um estoque pequeno, grande, médio, mas de toda forma não tem como trabalhar com comida se não tiver um estoque, né, Jonas? Ah, não tem como, né, mano? Não tem como. E assim, um erro que eu encontro muito frequentemente, assim, dentro dos restaurantes, é que o estoque não é pensado, ele não é planejado, ele é o canto que sobrou no restaurante, normalmente um banheiro desativado, que vira estoque. Então, é isso, as pessoas não entendem como
por menor que seja o restaurante, que a gente precisa pensar, planejar o estoque, que a gente precisa ter um conceito. É o que você falou, as grandes empresas de logística trabalham com uma técnica para isso. E essa técnica não é porque são grandes empresas, não é porque é um pequeno restaurante, uma esfirraria, que não tem que implantar essa técnica. Acho que você estava comentando parte da curva ABC, né? De classificar o estoque, né? A gente vai super aprofundar nisso. Para a gente começar aqui, né? Como é que eu definiria um estoque? Um estoque, para mim, é a forma que eu tenho de garantir que eu vou ter os insumos disponíveis para elaborar os pratos e servir os produtos que são industrializados, como Coca-Cola, como Heineken, como Red Bull e outras coisas mais, no momento em que o meu cliente precisa. Então, se a gente pudesse ter o que a gente chama de um estoque ideal, se eu vou vender 10 Red Bulls hoje, eu tenho que ter pelo menos 10 e não muito mais do que 10 Red Bulls para fornecer para o meu cliente. Se eu, como no meu caso aqui, né, eu tenho pizzaria, se eu vou vender 50 pizzas hoje e tiver insumo para fazer essas 50 pizzas, eu fiz ali talvez uma boa gestão de estoque, principalmente se eu não tiver muito insumo parado. Então, um restaurante, muita gente acha que é comprar e vender, mas é muito além disso, né? Quando a gente fala em estoque, a gente tem que começar pensando em compras e pensando no volume de vendas que eu tenho ou que eu prevejo, não sei se tem essa palavra, prevejo, né? Mas que eu faço uma previsão do que eu vou vender. Como é que é na sua ótica? O que é, de fato, uma gestão de estoque para você, Jonas? Essa previsão é fundamental, né? Então, é entender e estudar o que você tem de venda para que você consiga fazer um planejamento. Eu acredito muito, eu acho, já presenciei e trabalhei em restaurantes que a gente trabalhava muito com determinando um estoque mínimo e um estoque máximo. Então, equilibrava daquela forma. Como é que funciona isso aí? Isso aí é legal. Vamos entrar nessa aí primeiro. Como é que funciona um estoque mínimo e um estoque máximo? Então, o que vai mandar o estoque mínimo é a previsão de venda, né? Você vai fazer uma análise da sua venda e definir, cara, eu preciso ter esse mínimo garantido aqui para que, o que você falou, eu vou vender 50 pizzas, eu tenho que ter ingrediente para 50, mas eu tenho que ter uma margenzinha de segurança ali pô, bombou a casa, vendi 60, 70, eu tenho uma margenzinha de segurança. Fiz programei esse estoque mínimo, então, ó, eu tenho que manter esse estoque mínimo desses produtos e controlar isso semanalmente, às vezes de 3 em 3 dias, e, e sempre em conjunto com o relatório de vendas, né? Acompanhando o que está vendendo, para aí você faz o estoque mínimo, mais a compra, que vai gerar o teu estoque máximo. Então, trabalhar muito bem, ter muito bem claro na cabeça ali esses números de todos os teus ingredientes. Eu preciso ter todos os ingredientes garantindo o mínimo com a compra média e o estoque máximo. E aí, não sei se a gente já pode entrar nesse assunto, mas acho que é legal. A minha vida é muito na parte de projetos e dimensionamento de cozinhas. E aí, quando a gente fala de estoque mínimo e estoque máximo, a galera não tem essa noção e aí não consegue dimensionar o estoque. Quanto que eu preciso de geladeira, de câmara fria, de qual é a minha área útil que eu preciso ter de estoque seco? Quando você não tem esses números na cabeça, fica muito difícil de falar o que você precisa ter de espaço, de estrutura no estoque, né? Eu vou levar para a prática agora. Olha só. Em primeiro lugar, dentro do que o Jonas está falando aqui, galera, você tem um estoque seco e um estoque molhado. Um estoque seco ou um estoque frio, que a gente fala também, né? Um estoque seco é tudo que não vai para a geladeira. Então, eu tenho farinha de trigo, eu tenho molho de tomate industrializado, eu tenho lata de leite condensado, creme de leite, eu tenho tudo aquilo que você coloca ali em uma prateleira, por exemplo, e não precisa de geladeira. Esse é o que a gente chama de estoque seco. E eu tenho estoque molhado.
eu tenho a mussarela, eu tenho presunto, eu tenho a calabresa, eu tenho tudo que fica dentro da geladeira. E aí, vamos falar do estoque mínimo e máximo, e eu vou colocar na prática aqui, tá? Eu uso uma farinha de trigo que se chama Graziella, uma farinha de trigo importada. E eu faço uma compra semanal dessa farinha. Então, para a gente ter um estoque bem sucedido, a gente tem que ter uma requisição de compra, a gente faz os pedidos, a gente tem ali uma expedição, um armazenamento, e nesse momento a gente está falando de armazenamento. Então, eu faço pedidos semanais e eu tenho um estoque mínimo e um estoque máximo. E esse estoque mínimo é para que eu tenha um bom funcionamento das minhas pizzarias. Durante essa semana, eu preciso de pelo menos 10 sacos de farinha para trabalhar, já contando com imprevistos. Por Sim. quê? Porque pode ser que na próxima semana eu tenha um atraso no pedido. Se eu tiver um atraso de 1 dia, 2 dias ou 3 dias, esse estoque mínimo consegue me atender? Pô, consegue, então tá tudo bem. E uma coisa interessante da gente pensar, nesse caso, Jonas, eu acho que a gente já pode até falar isso aqui nesse momento, é o menor estoque possível é uma boa estratégia. Quando a gente não tem compras estratégicas em momentos de inflação como agora a gente está vivendo, né? Então, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas, via de regra, estoque é dinheiro parado. Just in time, né? Exatamente. A gente tem um conceito chamado just in time, que a gente vai explicar aqui também. Mas olha só, se eu tenho... Eu poderia aqui comprar 100 sacos de farinha e deixar ali no meu estoque, que aí não ia faltar nunca. Mas, com certeza absoluta, eu estou perdendo dinheiro, porque eu estou deixando de investir esse dinheiro, estou deixando de fazer esse dinheiro render em outras coisas e estou ali com aquele saco. E se a mussarela sair uma promoção imperdível e você não tem a grana para comprar ela, né? Exatamente. Então, se eu tenho um estoque mínimo de 10 sacos de farinha, eu posso ter um estoque máximo de 20. Então, vamos lá. Minha pizzaria funcionou na semana passada, dia da pizza, a gente vendeu pra caramba. O estoque chegou a 5 sacos de farinha. Então, na minha requisição, eu vou ter que fazer uma escolha, né? Eu posso comprar mais 5 e inteirar o meu estoque mínimo. Pronto, bati 10 sacos de farinha, eu estou no mínimo. Ou eu posso comprar 15 sacos e bater o meu máximo e ficar com 20 sacos de farinha. Então, dentro disso, eu tenho todos os outros insumos, como o Jonas trouxe aqui para a gente. Então, eu tenho mussarela, calabresa, farinha de trigo, leite condensado. Então, o ideal é que eu faça uma contagem de estoque antes de fazer as compras, para eu entender como planejar uma compra de forma estratégica, olhando promoções, olhando, fazendo comparativos de preço, entendendo qual o momento econômico do país, mas o mais importante aqui é você entender o conceito de estoque seco e molhado, entender o conceito de estoque mínimo e máximo. Entendido isso, a gente começa a aprofundar mais e vamos lá. O que é esse tal de just in time, Jonas, que você trouxe para a gente? Que conceito é esse? Cara, seria, vamos dizer, um controle de estoque e compra inteligente. Eu acho que você tem que saber empregar o teu dinheiro, o teu investimento de forma inteligente, mantendo assim um mínimo viável para que você rode o teu restaurante sem riscos, né? Mas com um mínimo de grana parada no estoque. Acho que mais ou menos É bem isso. É bem isso. Esse modelo Just in Time foi proposto no modelo Lean e foi usado no modelo Toyota de produção, e isso se tornou uma referência mundial em gestão de estoque. O Just in Time nada mais é do que no momento exato. No momento exato que eu preciso, eu tenho que ter um estoque disponível. E não mais do que eu preciso,
que foi o que você trouxe. Esse é o just in time. Mas isso requer um controle rigoroso, porque o dono de restaurante não tem que ir para o mercado correndo. Pô, hoje eu vendi muita pizza, deixa eu correr ali e comprar uma calabresa para fatiar. Ah, hoje eu vendi muito açaí, eu vou ligar aqui para o meu fornecedor feito um maluco, porque esse cara tem que trazer aqui para mim, senão não tem para vender na parte da tarde. Isso configura para mim um dono de restaurante que não tem conhecimento de compras, não tem conhecimento de estoque e possivelmente ele acaba perdendo muita grana porque tem que fazer compra de imediato. Por outro lado, o cara também que entope o estoque de insumo, Jonas, e não usa esse conceito de just in time, ele acaba também perdendo muita grana porque a gente tem que contar com o desperdício, a gente tem que contar com roubo dentro do estoque e outras coisas mais, né? Exatamente. O estoque é muito mais complexo, né? A gente precisa dar uma atenção muito especial para isso. E aí você falou, para a gente decidir a compra, eu preciso fazer a contagem. E aí, cara, entra num outro ponto. Será que. Porque normalmente quem faz a contagem não é o próprio dono do restaurante, né? Alguns menores até faz, ele pessoalmente, uma vez por mês, ele que vai fazer e tudo mais, beleza. Mas será que ele está capacitando o cara que conta o estoque de maneira correta? Será que ele explica para esse cara o conceito de just in time, o conceito de forma mais simples ali, vamos, estoque mínimo, a gente tem que ter aqui tudo certinho, o estoque está organizado de forma adequada, etiquetada, com as coisas exatamente sempre nos mesmos lugares ali, para que facilite. É aquilo que a gente estava com o Marquinho lá do Engenho, né? É, correr na frente da possibilidade do erro. Então, se você organiza o estoque de uma forma correta e sempre da mesma maneira, a facilidade de contagem, de organização, de desperdício e de perda de produto é muito maior, né? Então, a gente se protege quanto a isso. Então, a capacitação é importantíssima para que isso funcione também, né, Morelli? Antes que alguém me pergunte aqui no podcast, me mande uma mensagem e qualquer outra coisa, que é assim, Marane, como é que funciona no seu restaurante? A gente tem um estoquista. O nome dele é Rafael. O Rafa recebe as mercadorias, então vamos lá. Eu fiz uma compra a gente estava falando aqui de farinha, então vamos lá. Eu comprei em um atacado, fiz uma compra online aqui ou pelo telefone e chegou aquela entrega. Então, a primeira coisa, o Rafael recebe, confere a mercadoria, pesa o que precisa pesar ali na frente de quem está entregando, confere toda a mercadoria, dá um ok naquela nota e a pessoa que entregou vai embora. O que o Rafael tem que fazer ali naquele momento? Aí a gente tem alguns conceitos importantes, né? A primeira coisa é garantir a entrada do estoque no meu sistema. Eu tenho que dizer, recebi a mercadoria. Então, o seu estoquista, eu acredito, Jonas, que uma pessoa deve manusear o estoque, né? Sim. Quanto menos pessoas estiverem trabalhando no estoque, melhor para o dono do restaurante. É menos chance de roubo, é menos chance de erro no estoque. Então, o Rafael deu a entrada ali no estoque, ele passa aquela nota fiscal ali e o boleto que ele recebeu para a nossa área administrativa, que vai ali para a parte financeira, que vai validar também aquela nota. Deu entrada no estoque, o que ele vai fazer? Ele vai usar um conceito, né? A primeira coisa, por que as pessoas não contam estoque em um restaurante? Porque é um saco contar estoque. É chato pra caramba. E aí, só que é muito necessário, né? A gente, eu adoro vender. Todo mundo que me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sou especialista em vendas e realmente me bater em vendas é difícil. Mas a gente tem que roer o osso também. Eu acho um saco controlar estoque, mas não adianta nada a gente fazer o gol, que são as vendas, e tomar 5 gols aqui do outro lado, que é a retaguarda, né? Exatamente. Então o que o Rafael faz lá do outro lado? Me corrija se eu estiver errado. O especialista aqui é você, hein, Jonas? Eu só sei fazer o negócio na prática lá. O especialista é você, ó. O Rafael, então, deu a entrada no estoque e aí ele vai usar um conceito que a gente chama
first in, first out, é o FIFO, né? Então aquela calabresa que entrou no meu estoque na semana passada, ela tem que vir para frente, ela tem que ser a primeira ali que ele vai usar, e essa que chegou agora, nesse momento, ela tem que ser colocada para ser usada por último, e isso garante a validade dos produtos que eu uso, né? Que é assim, o que eu comprei primeiro, eu tenho que tirar do estoque no momento que eu precisar. E o que eu comprei por último tem que ficar armazenado. É mais ou menos isso, né? Exatamente, Maria. Não tem jeito, né? Senão, eu tava em um restaurante aqui, a gente tava foi ver, perdeu acho que 20 mil reais de mercadoria vencida porque não fez isso. Uau! Você tá de sacanagem, Jonas. Verdade isso, Então, cara? assim, você imagina perder 20 pau de mercadoria, de jogar no lixo, cara. Olha o Uau! desrespeito não só com o bolso, né, mas também com o alimento e tudo mais. Então, se não faz o FIFO ou o PEPS, que é primeiro que entra, primeiro que sai, Primeiro que sai. não tem jeito, o estoque precisa ser feito dessa maneira, né? E aí tá um ponto que a gente tocou lá no início. A gente tem uma estrutura mínima para facilitar esse primeiro que entra, primeiro que sai? Essa é uma pergunta boa demais. Eu me lembro, eu te contei isso, né? Eu me lembro que aqui, há pouco tempo, tá? Não é muito tempo atrás, não. São coisas de poucos anos. A gente tinha 20 freezers Nossa, horizontais. Eu não conheço um método pior de armazenagem do que ter 20 freezers horizontais. horizontais. Porque, para quem está escutando o podcast, galera, é mais ou menos assim. Chegou então ali o queijo, chegou a mussarela. Como é que o Rafael guardava, né? Ele tinha que tirar tudo ali do freezer, pegar o que estava embaixo, receber a mercadoria, colocar isso no fundo e colocar essas mussarelas mais antigas por cima para serem usadas primeiro. E aí eu te pergunto, como é que você conta um estoque desse? O que a gente tinha que fazer aqui era trabalhar com etiquetas e cada freezer já tinha a sua quantidade ali, mas era uma coisa que dava muito mais Nossa. trabalho. Hoje a gente trabalha E ainda com. quando o freezer você está falando com mussarela, que é algo resfriado, né? Você está trabalhando com o freezer, mas não vai estar congelando. E os produtos congelados, que viram um bloco só dentro do freezer horizontal, né? Eu tenho que pegar uma talhadeira, uma É marreta para verdade. poder fazer o FIFO, né? Que loucura isso, né, cara? E aí, hoje a gente usa a câmara fria no modo de resfriar, como você trouxe, e nos freezers também era um modo de resfriar, no caso da mussarela. E aí a gente etiqueta as caixas e aí fica tudo muito mais fácil de manusear. O que você trouxe, e você citou um exemplo, a gente foi num cliente nosso em um restaurante muito grande e a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre como você, que é o dono do restaurante, porque o estoquista não vai fazer isso para você, não, ele vai continuar. Nosso colaborador é um continuador. Às vezes eu vejo, Jonas, que a galera quer contratar um profissional e quer que ele traga toda a solução para o dono de restaurante. Não vai, galera. Você que é dono de restaurante, você que é dono de confeitaria, você que é dono de padaria, você que está aí do outro lado e tem um negócio de alimentação. Você é o cabeça do seu negócio. Você foi pago para pensar. Então você tem que facilitar a vida das pessoas que trabalham com você. Você cria o processo e esse colaborador vai continuar o seu processo. Como é que você cria um processo de forma que o seu colaborador, nem se ele quiser, ele consegue errar? É mais ou menos assim que a gente tem que fazer, né, É Jonas? isso. O Marquinhos deu um exemplo muito bom lá, né? Ele tinha um. E aí a gente vai entrar numa parte do estoque que às vezes a pessoa não se atenta como estoque, que a gente falou do estoque mínimo, a compra igual ao estoque máximo e o estoque final. O que seria esse estoque final? A gente comprou, a gente estocou lá, estoque seco, estoque frio, aí a gente vai para o porcionamento. A partir do momento que a gente faz o porcionamento, a gente entra no estoque final.
Então, a contagem do Muito bom. porcionamento também é importante. Quanto eu estou mandando para minha cozinha de porcionado? Quantas porções ali, no teu caso lá, quantas porções de mussarela estão indo para a área de produção? Isso também é estoque. E a gente precisa ter esse controle também, porque aí você bate tudo, né? Comprei tanto, estoquei tanto e produzi tanto e vendi tanto. Opa, tá tudo batendo? Show. Aí eu tenho um controle legal. E aí aquilo que o Marquinho falou, e porcionado da maneira correta. Ele falou, ele deu um exemplo muito legal que ele tinha um saco de embalagem de porcionamento Um saco, de acho que isso. 20 Era um litros. saco maior, né? E aí tava. Ele tinha um saco de 20 litros e a galera punha no de 20 e aí desperdiçava porque abria aquele porcionamento de 20 e aí não usava tudo, acabava jogando fora. E o tempo que ele tinha lá, o shelf life de vida da câmara útil, não atendia o saco de 20, ele precisava ter um saco de 10. E aí que ele fez? Jogou fora toda a embalagem dele de 20 e só comprou de 10. Se protegeu quanto ao erro, né? Foi muito bom, né? A forma dele, a forma que ele explicou pra gente, uma forma bem simples. E eu acho que o maior modelo de sofisticação é a Sim. simplicidade. Ele contou pra gente, o que eu peguei? Peguei aqueles sacos todos que estavam me atrapalhando e joguei tudo fora. E o que ele quis mostrar foi como, ao invés de eu tentar educar o meu colaborador a fazer dessa forma e dessa forma e correr o risco dele errar, eu tiro aquele risco e faço de uma forma que fica quase que impossível daquele colaborador errar E o que foi definido. Então, a gente precisa entender de fato como é que a gente controla esse estoque. E ainda nessa mesma nesse mesmo raciocínio, Jonas, a gente tem um conceito muito importante que é o da curva ABC. Você explica isso para a gente, por favor? Acho que se o cara que está lá do outro lado, escutando aqui o podcast, entender o que é curva ABC e conseguir colocar isso em prática, a gente já vai ter feito um golaço nesse muita podcast gente também aqui, hein? não dá valor, né, cara? Acho que isso é uma burocracia, que é algo. O mesmo conceito da ficha técnica. Não, putz, isso é trabalhoso demais, isso não sei o quê. Como que eu vou classificar dos 2.000 itens que eu tenho no meu restaurante? E a curva ABC é a gente poder classificar os itens categoria A, que representam 80% da minha venda, os ingredientes que representam 80% da minha venda estão na categoria A B são que representam 15% e a C 5%. Quando eu classifico isso de forma clara ali, e tenho isso bem claro, eu sei quais são as minhas prioridades de estoque, de compras, quais são os perfis de produto que eu tenho, e aí eu consigo ter um planejamento muito melhor, né? Acho que é mais ou menos isso, né, Mano? Cara, esse conceito muda o jogo do dono de restaurante. Eu vejo, cara, Jonas, às vezes, quando o empresário ainda não tem esse conhecimento, e tá tudo bem não ter mesmo, a gente não Uhum. aprende a controlar o estoque na escola, a gente não aprende a controlar o estoque dentro de casa, a gente aprende lá no portal Donos de Restaurantes, né? Falando nisso, o cara que tá escutando esse podcast não faz parte do portal, ele tá de sacanagem. O portal Donos de Restaurantes é a maior escola para donos de restaurantes do Brasil e da América Latina. Um dos professores, um dos instrutores, um dos especialistas que está lá para te contar mais de forma prática, para te mostrar nas aulas como controlar o estoque, é o Jonas Romero. O Jonas também fala lá no portal sobre fluxo de cozinha, como é que você vai ganhar mais tempo, como é que você vai otimizar os seus processos. O Jonas veio aqui no meu restaurante, fez um projeto com a gente ainda Ainda está em bem. andamento com esse projeto, falando nisso, e você que está aí do outro lado e não está no portal, você tá judiando aí do seu negócio. Então, se você não está no portal, corre lá agora, corre lá no Instagram, manda uma mensagem para a gente e fala, Marane, eu quero saber mais aí sobre o portal Donos de Restaurantes, né Jonas? Sou até suspeito de falar, porque
de conhecer, eu comecei a conhecer o portal através das tuas postagens e tudo mais, e fui me aprofundando, aí a gente fez o contato, fechou essa parceria, entrei como um dos professores lá, e, cara, o tanto de feedback positivo que a gente tem é sensacional, sabe? Isso é algo maior, não é simplesmente ali tá forçando o cara, não, vai lá, que lógico, é um negócio do portal dono de restaurante, é um negócio, mas, cara, tem algo a mais por trás que ajuda a realmente mudar a vida, influencia na geração de empregos, é algo muito, muito fora da curva mesmo, viu, cara? O negócio que a gente faz aqui, né, o portal Donos de Restaurantes, é o que continua o sonho do dono de restaurante de ser menos dependente da presença dele no restaurante, ser menos escravo, como a gente fala. É o que liberta o cara, é o que leva prosperidade. Como você falou, a gente ajuda a garantir aí milhares, dezenas de milhares de empregos no Brasil. E é por isso que eu sou tão apaixonado com o nosso trabalho, Jonas. Voltando à curva ABC, então, quando o cara entende isso, ele muda o jogo. Que é assim, galera, é muito mais fácil do que vocês imaginam, tá? A curva ABC nada mais é do que na curva A é o que eu mais compro. No meu caso, o que eu mais uso na minha pizzaria? Vou falar aqui, ó, algumas coisas bem rápido, tá? Farinha de trigo, mussarela, calabresa, tomate e outras coisas mais, tá? Eu tenho ali o que eu mais uso na minha pizzaria. E aí, eu tenho um ouro aqui, né? Que é, para que eu vou ficar perdendo tempo tentando fazer uma compra estratégica de Red Bull? Caramba, eu vendo 50 latas de Red Bull por mês. O que isso me traz de retorno? O que isso me traz de lucratividade? O que isso me traz de, talvez, o que eu ganho na compra do Red Bull? Falando rasgado, eu não ganho porra nenhuma. Eu ganho na mussarela, eu ganho na farinha, eu ganho na calabresa. Então a minha atenção tem que estar voltada para esses itens, né, Exatamente, mano. Jonas? Aí você vai gastar energia com. é, não vai desperdiçar energia com defunto ruim, que nem minha avó falava, né? Então vamos dar atenção ao que te traz dinheiro, né, cara? Te mantém o negócio ali. O cara que trabalha com churrascaria tem que preocupar com a carne, com a proteína ali. O cara que trabalha com japonês tem que preocupar com o salmão, com o que realmente traz dinheiro ali, ou faz com que ele perca. Olha isso que você falou, cara. Visitei um restaurante e descobri que o cara perdeu 20 mil reais de estoque. Para começar esses 20 mil reais aí, depois que eles fossem Ah, manuseados, nem depois que eles fossem. é, Isso aí ia virar o quê? 60, 70, 80, 90 mil reais em vendas, ou até mais do que isso, isso, né, exatamente. Quando Jonas? você fez a conversão do produto para venda, pô, de 20 perdeu 70, 80, né? Então, não dá para brincar, né? Não dá para brincar. E a curva ABC é legal da gente se pensar nela também como uma organização de estoque. Total. Fala mais sobre isso. Na prática, como é que eu uso a curva ABC para organizar o meu estoque, Jonas? Cara, eu tenho que ter uma prioridade, uma câmara fria estruturada para receber minha mussarela. E essa mussarela, que é um produto que eu vou ter um giro maior, tá dentro da classificação A, representa mais de 80% da minha venda. Esse produto eu vou ter um giro muito grande, então eu tenho que facilitar. Não adianta eu colocar minha mussarela lá no fundo da minha câmara fria, se é o que eu mais vendo, que Muito foda isso, vai cara. mais sair, vai mais ser manuseado, que eu preciso ter um controle maior, que eu preciso fazer, que vai dar mais trabalho no FIFO, né? No primeiro que entra, primeiro que sai. Então, eu tenho que classificar a minha organização de estoque também a favor da curva ABC. Né? Então, se a gente pensar nesse conceito na organização do estoque também, vai ajudar muito, né? O cara que fala assim, Marana, eu não consigo contar o meu estoque. Vamos falar de contagem de estoque, de inventário, enfim, tem vários termos aí
que são usados para isso. Na minha opinião, é obrigatório, é uma condição que eu não vejo, não dá para gerir um restaurante com responsabilidade se você não conta o estoque pelo menos uma vez por mês. Esse, na minha opinião, é obrigatório. O que é desejável? Uma vez por semana. Uma vez por semana fica lindo. Pelo menos os seus produtos da curva A, que é onde está a maior parte do seu dinheiro. Eu fiz um workshop, Jonas, em uma rede de pizzarias. Quero até mandar lá um abraço pro meu amigo e mentorado, né? Tá lá no DDR Master, o Gabriel Concon, da Pizza Prime. A Pizza Prime tem mais de 60 unidades no Brasil. A Pizza Prime só perde para Pizza Hut e para Domino's Pizza em número de lojas no Brasil. E é legal a gente ver que o quanto esses caras valorizam o conhecimento, né? Não é à toa que eles fazem parte do nosso grupo de elite, onde eu estou como mentor e o Jonas está como especialista. Então, quando eu fui fazer... Jonas, olha a minha felicidade, cara. Eu fui facilitar um workshop numa festa de fim de ano deles, né? O Gabriel presenteou os colaboradores dele com um workshop que eu fiz. Então, a gente teve um dia de trabalho e eles tiveram depois as festas de comemoração, e eu descobri, fazendo uma pergunta ali para um dos líderes dele, que em algumas lojas eles já conseguem fazer a contagem de estoque diária. Incrível isso, né, Jonas? Eu bato muito da tecla que pelo menos uma vez por semana a contagem ali do estoque, pelo menos da curva A, né, do A, e mensalmente o inventário, que aí você identificar tudo, porque também se você não fizer isso, você não tem como saber teu CMV também, né? Cara, eu ia entrar nisso, né? Eu quero até deixar registrado uma coisa aqui. Algumas pessoas acham que nos meus restaurantes aqui tudo é perfeito. O Jonas esteve aqui e viu que tem muita coisa para melhorar e vai ter sempre. Sempre. Eu não consigo aqui, né? Não está dentro dos nossos processos fazer uma contagem de estoque diária. Então a gente percebe, e é por isso que eu sempre falo no DDR, que eu tô longe de ser o cara que mais entende de restaurante. Eu sou o cara que consegue juntar as pessoas mais incríveis no segmento de restaurantes. Isso com certeza absoluta eu sou. Então a gente percebe que tem pessoas que fazem alguns processos com mais habilidade, com mais conhecimento, com mais eficácia do que a gente. Os caras contam estoque diário. Imagina, numa rede de 60 lojas, né, você falou? 60 lojas, cara. Algumas já iniciando uma contagem diária, cara. Olha o padrão e a garantia que ele vai ter pro crescimento sustentável da rede, sabe? Cara... Esses caras da Pizza Prime fazem um trabalho que realmente é digno de aplausos. E eles estão crescendo muito, Jonas. Eles abriram a oportunidade de franquias, né? Há 5 anos atrás. Saíram de 27 lojas na pandemia para mais de 60. Então, é lindo de se ver o quanto eles estão crescendo. E quando a gente fala de CMV, explica o conceito de CMV pra gente, Jonas. O cara que tá lá do outro lado pode nunca ter ouvido falar em CMV. CMV é alguma coisa de passar no cabelo ou não? O CMV é o custo da mercadoria vendida, né? Então seria o teu estoque inicial mais a compra versus a venda, não é isso? Na verdade, menos o estoque final, né? Então é assim, esse mês eu tinha aqui no meu estoque 30 mil reais. Aí eu comprei mais 10 mil reais de estoque. Então eu somo isso, 30 mil reais de estoque, mais os 10 mil que eu comprei. Beleza, eu tinha 40 mil de estoque. Aí eu passei todo o mês usando aquele estoque. No final, sobrou, sei lá, 10 mil reais de estoque. Então quer dizer que eu usei 30 mil reais do meu estoque. E aí eu faço versus
o que eu vendi. Vamos falar que na minha loja, naquela determinada pizzaria ali, no meu caso, eu vendi 100 mil reais. Então eu faço uma relação de uso daquela mercadoria versus o que eu vendi. Então, nesse caso, daria 30% de CMV, que inclusive é uma referência de mercado. Não quer dizer que tenha que ser para todo mundo, não quer dizer que tenha que ser o número ideal em todos os casos, mas fica uma referência de mercado. Então eu usei. É importante ter esse 30% sempre na cabeça, né? Para trabalhar em cima disso e Exatamente. buscar esse objetivo. Exatamente. Né? Mas para chegar nisso, Jonas, olha só que legal. Que a gente falou aqui no podcast todo, né? Até agora. Eu preciso ter bons preços, então eu tenho que fazer compras estratégicas. Eu preciso ter uma boa armazenagem para eu não ter perdas. Quanto mais eu perder no meu estoque, quanto mais as pessoas me roubarem, mais alto vai ficar o meu CMV. Quando esse CMV fica alto, automaticamente eu perco na minha lucratividade. Por quê? Porque se eu estou perdendo dinheiro em mercadorias que foram perdidas, esse não ficou bom, hein? Se eu estou perdendo dinheiro em mercadorias que ficaram perdidas. Se eu estou perdendo dinheiro em mercadorias que venceram, em mercadorias que foram roubadas, em mercadorias que de alguma forma a gente teve algum tipo de perda, isso dói no meu bolso, né, Jonas? Demais, demais. Parece óbvio demais, mas as pessoas não controlam o CMV. Me conta por quê, Jonas? Cara, sei lá, não sei se negligencia ou negligencia, né? Ou se não dá importância devida, a mesma importância que não dá para controlar estoque, para ter um bom estrutura de estoque, não controla o CMV. E aí, cara, aí é o tiro no pé, né? Não controlar o CMV é não saber quando você tá ganhando, né? Uma frase que eu escuto com muita frequência aqui, Jonas, é assim: Marani, eu tô vendendo muito, mas não vejo a cor do dinheiro. Clássico, né? Clássico. É clássico. Quer dizer que vai ser no estoque? Talvez não. Pode ser que a precificação do cara tá errado. E aí, se ele errou na precificação, ele tá pedindo para quebrar o negócio dele. Ele está pedindo para tomar prejuízo. Isso é com certeza absoluta. Então, se ele está com a precificação errada, ele está com o CMV alto, né? Isso. Como a gente pegou esse assunto aqui para destrinchar hoje, para a gente trazer esse conhecimento para o cara que está lá do outro lado, eu quero chamar atenção para isso que você trouxe agora. Se o CMV do cara tá... Eu falo aqui, Jonas, e ontem a gente estava em uma imersão de finanças, aqui no DDR Master também, que é o nosso grupo de elite que a gente tanto falou aqui hoje. E o Paulinho, que eu estou aqui, que é um dos mentorados, pediu desculpa porque não conseguiu participar, né? Manda um abraço para o Paulinho aí, ó. O Paulinho faz um trabalho maravilhoso em Ribeirão Preto, o cupim do Paulinho, né, Jonas? O PIN do Paulinho 3.0 agora, né? Pois é, cara. Ele é um dos caras que está abrindo a terceira casa agora, demoliu um restaurante, vai construir do zero. E falou, cara, o portal foi fundamental para eu ter coragem de encarar isso aí. O Paulinho está com a gente há muito tempo no portal e agora está no nosso grupo de elite. Mas nessa aula nessa imersão de finanças que a gente fez ontem, Jonas, a galera discutiu sobre lucratividade. Na visão deles, um negócio de alimentação é ideal que tenha entre 12% e 15% de lucro. Eu sou até um pouco mais conservador. Eu aqui dentro da metodologia que a gente trabalha, eu falo muito que um restaurante tem que ter pelo menos 10% de lucratividade. E uma lucratividade que eu considero muito boa, o cara tá ajustado, o cara tá mandando bem pra caramba, é 14%. Quando o cara bate 14% de lucratividade, pagando todos os funcionários com carteira assinada,
pagando todos os impostos, fazendo a coisa muito bem feita e tem 14% na última linha ali do DRE, na minha opinião, é uma baita lucratividade. Mas para isso, ele tem que controlar o CMV, que é o que a gente está falando, porque cada percentual que sobe ali, né? Às vezes o CMV do cara tá em 36, 37, 38, cada 1% que sobe ali no CMV é um percentual que ele está perdendo na lucratividade, né? Lucratividade, direto, impacta direto, né? Impacta direto no bolso do E aí, cara. como reduzir enxugar esse CMV? É aquilo que a gente estava falando antes. Classificar o estoque, curva ABC, organizar, just in time, comprar o necessário, estoque mínimo. Quando você tem tudo isso bem planejadinho, toda essa sequência que a gente conversou, aí você consegue ter um bom CMV. Agora, no escuro é impossível, né, cara? No escuro é impossível. E a gente está fazendo esse podcast aqui hoje, Jonas, para chamar a atenção do cara que está do outro lado, para mostrar que não é só vender. Mais uma vez eu digo, eu sou apaixonado, sou alucinado por vendas. Eu estudo venda todo santo dia. Todo dia eu estudo sobre vendas. E acho o controle de estoque chato pra caramba. Mas não quer dizer que eu acho chato que a gente não tenha que fazer. Ganhar dinheiro no mercado, fazer dinheiro no mercado de alimentação não é simples. Não é comprar e vender. Se alguém falou isso em algum momento, essa pessoa te enganou. Essa pessoa te falou uma coisa que é uma inverdade. Para você ser dono de restaurante, você tem que entender de finanças, você tem que entender de pessoas, você tem que entender de liderança, você tem que buscar o conhecimento em gestão de estoque, em compras, em direito trabalhista e tantas outras coisas. Isso sim é ser empresário. E não é fácil e muitas vezes, talvez, eu acho que inclusive a maior parte do tempo, não é gostosinho, né, Jonas? Pelo contrário, é complexo, é difícil, vai muito, é uma coisa muito ligada ao propósito, né? Sim, sim. O propósito é o principal ponto, né? Você tem um propósito e gosta, né, cara? Não adianta você entrar, não sei. Eu acabo me deparando com muita gente que fala, nossa, vamos dizer, romantiza, né, ter um restaurante, né? Fala, é romântico, eu sou apaixonado pela gastronomia, eu quero abrir um restaurante porque eu tenho muitos amigos, eu cozinho para amigos, e aí eu quero trazer essa galera, eu conheço o prefeito, eu conheço não sei quem, eu vou bombar o restaurante, mas e aí? Essa também é clássica, Jonas. Ô, Marani, eu faço um churrasco melhor dos meus amigos, eu sou craque no churrasco. Cara, faz um churrasco para os seus amigos. Convida os seus amigos e vai fazer um churrasco na sua casa. Ou então faz diferente. Outro dia eu convidei o Jonas para fazer um churrasco lá na minha casa. Então, não quer dizer que você cozinha bem. Pô, Marani, eu faço uma palha italiana encantadora, eu faço um brigadeiro incrível. Marani, eu sou muito bom em fazer hambúrguer, eu faço um blend excepcional. Faz para os seus amigos, faz para sua família, porque ser dono de restaurante não tem nada a ver com saber cozinhar, né, Jonas? Além de não ter nada a ver com saber cozinhar, às vezes o que você gosta não é o que o teu cliente naquele ponto, naquela região vai comer, cara. Então, às vezes eu, como chefe de cozinha, muitas das vezes cozinhei coisas que eu não como, que eu não gosto, mas que o meu cliente ali naquele momento era o perfil daquele cliente. Então, entregar, é um negócio, né? Então a gente tem que pensar no ramo, no restaurante como um negócio. E aí, empresários que eu vejo, que eu tenho muito contato com caras que têm 35, 40 anos de casa, esses caras sabem a extrema importância de compra e de estoque, dá mais importância ao que você falou do que a própria venda em si. Eu super concordo com isso, Jonas. E esse alerta que a gente fez aqui, que eu acho tão importante, muita gente fala, Marani,
mas você não ajuda o dono de restaurante. Quanto mais dono de restaurante tiver, mais cliente você vai ter. Para a gente aqui, como você falou em algum momento do podcast, Jonas, é muito além de um negócio. Aqui para a gente é um propósito trabalhar com esse cara, fazer esse cara evoluir. Muitas vezes o cara me pergunta isso, Marani, você acha que eu devo montar? E eu já falo de cara, não, acho que você não deve montar, não, acho que você não está nessa... Você não entendeu ainda o que é de fato ter um negócio de alimentação. Por outro lado, quando a pessoa se dispõe ali e não tendo nenhum conhecimento, a gente consegue sim treinar esse cara, porque o sucesso é treinável. O sucesso pode ser atingido por qualquer pessoa. Jonas, no DDR Master, eu tive uma pessoa... Meu Deus, que pessoa encantadora. Uma pessoa que faturava 10 mil reais vendendo lanche, cachorro-quente, passou a faturar 100 mil reais depois que entrou para o portal Donos de Restaurantes e hoje ela faz parte do grupo Ela de estava no elite. evento, né? No evento Em presencial. breve eu vou trazer ela no podcast aqui. E eu estou dizendo que o sucesso é treinável porque ela estava falando sobre contratação de pessoas. E ela mostrou ali a vulnerabilidade, disse que não sabia contratar. E ela explicou sobre contratação de pessoas na visão dela. Todo mundo aplaudiu ela dentro do nosso grupo, porque com uma simplicidade muito grande, ela mostrou o que 90% das pessoas não entendem. E aí, isso corrobora, isso afirma, isso reafirma o que a gente está falando aqui, que o sucesso é treinável. Muitas vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Então, o cara que não consegue contar o estoque hoje, começa pela curva A, pega os 10 insumos que mais usa e conta toda semana e faz uma relação com o que está vendendo. A gente descobriu aqui, Jonas, também um cliente. Marani, eu fui tirar aqui um relatório, vi que eu vendi 20 pizzas que tinha Nutella. E era para a gente ter gastado aqui alguma coisa como 3 quilos de Nutella. Quando a gente foi contar o estoque, a gente viu que estava faltando mais de 15 quilos de Nutella. Nossa. Isso é uma coisa muito comum, né, Jonas? O cara não conta o estoque. De repente ele descobre que não é uma colônia de formigas, é uma colônia de funcionários que estavam comendo a Nutelinha. É uma organização criminosa, que nem você falou uma vez, né? É mais ou menos isso, dentro né, do cara? restaurante. E isso é muito louco, né? Porque lembra que a gente falou sobre prevenir ao erro, né? E aí, cara, a minha especialidade é no fluxo de cozinha, na parte de projetos e tal. E aí a gente tava justamente com o Paulinho, que eu vou dar o exemplo dele. Aí eu peguei, aí o Paulinho tá com um projeto novo. Quando eu peguei o projeto da arquiteta e tudo mais, às vezes, não por culpa, mas por falta de vivência de restaurante, quando eu peguei o projeto da arquiteta, as câmaras frias e o estoque seco, para chegar nela, tinha os vestiários todos na frente, assim. Você tinha que passar todos no vestiário para chegar na câmara fria. Aí da volta tinha que passar na frente do vestiário. Você tá assim, deixando o negócio ali. A ocasião faz o ladrão, né? Aquela velha frase. Puta, se a Nutella tá ali Sai na da cama frente do e cara passa direto no vestiário, né, Jonas? a Nutella tá ali e a mochila do cara tá ali. Cara, e meu filho nunca comeu Nutella, ele vai pegar aqui e vai pôr ali para levar pro filho dele. Às vezes, né, numa inocência, numa simplicidade, mas acha que não vai fazer falta pro dono do restaurante, mas isso vai impactando, né, cara? Isso é mais comum do que a gente imagina. Liderança, você que está aí do outro lado, o seu funcionário muitas vezes vai achar que ele precisa mais do que você. Ele vai achar que porque é um item de comer, não é roubo. Ele vai achar que é normal fazer isso. Ah,
tá faltando na minha casa carne, tem uma semana que eu não como carne. Pô, se eu levar aqui 200 gramas de filé mignon, não vai fazer diferença para o restaurante. E aí, quando a gente percebe, a gente está arruinando o nosso restaurante porque a gente não está tendo o controle. E a responsabilidade é sua. A responsabilidade é do dono da empresa de fazer esse controle. E por mais que a gente ache um absurdo ali ter esse tipo de conduta dentro do restaurante, é mais comum do que a gente imagina, né, Jonas? Nossa, eu já peguei cada caso, assim, de um restaurante, um dos cozinheiros, que era o açougueiro, que limpava as carnes, ele pegava as peças de filé mignon fechada, colocava num saco de lixo e punha o lixo pra rua. O restaurante fechava às meia-noite, o lixeiro passava às 4. Ele voltava às 2 da manhã e levava o saco de lixo embora, antes do lixeiro passar, cheio de filé mignon. Então, assim, são casos. Jonas, esse caso que você contou, esse cara também sou eu. A gente descobriu aqui também. Ah, não era açougueiro, né? A gente tem aqui alguns pratos, quando você viu aqui, quando você veio fazer esse trabalho com a gente, você viu que um dos pratos que a gente mais vende é o filé à parmegiana, e a gente descobriu isso também. Pega aquele saquinho, amarra ali o filé mignon, joga na lata do lixo, depois bota o lixo para fora e depois de algumas horas volta para pegar o filé. Nossa, Então, por mais essa eu não que sabia que você tinha passado por isso também. a gente não tinha tido essa oportunidade, mas a gente descobriu isso aqui. Como a gente descobriu também garrafa de vodka saindo da mesma forma dentro do lixo e outras coisas mais. Então, se a gente contando o estoque, a gente percebe coisas como essa, se a gente não contar, a gente pode ter certeza absoluta que tem muita grana indo embora do nosso restaurante. Jonas, a gente está caminhando aqui para o final desse episódio, passou voando aqui esse tempo com você. Eu sempre te falo isso, né? Quando a gente está batendo um papo, seja aqui no podcast, seja presencialmente ou online, o tempo sempre voa. Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui por um tempo ainda muito mais longo, né, cara? Mas como é que as pessoas acham você lá no Instagram? Como é que tá o seu arroba lá no Instagram? O arroba tem o arroba da empresa, né? Que é o arroba The Kitchens 9, as cozinhas em inglês 9. The Kitchens, tá? É T de tatu, H de homem, E de elefante e depois Kitchens, tá? Então é The Kitchens 9, né? Isso. E o pessoal é arroba J Romero Litoral. Então, J. Romero Litoral. Então, você que quer bater um papo com o Jonas, manda lá uma mensagem para ele. Tenho certeza que ele vai te responder. O Jonas também está no portal Donos de Restaurante e está também como especialista no nosso grupo de elite, que é o DDR dia Master. 18 tem aula e a gente vai falar bastante sobre essas questões, sobre ergonomia, sobre circulação desnecessária, detalhes operacionais, que nem o negócio da tua sobremesa lá, eu vou usar o exemplo. Ah, vou filmar para você, tá, amigo? Vou filmar e Beleza, vou me te manda. mandar aí. Mais uma vez, muito obrigado a você, Jonas. Você que está aí do outro lado, líder. Obrigado por ter passado esse tempo com a gente aí. A gente está de volta com o nosso podcast. Esse foi o capítulo 70. Daqui a pouquinho tem o capítulo 71 para você. Valeu, Jonas! Valeu, galera. Valeu, Marani. Obrigado. Um abraço. Para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau, tchau.